Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre uma série policial brasileira de um autor muito conhecido nesse gênero. Ele faleceu, se eu não me falha a memória, em 2019 ou 2020, aos 89 anos, que foi o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele tem uma série policial com o delegado Espinosa, geralmente se passa ali pelo Rio de Janeiro, e ela é composta por 12 livros. Eu leio essa série, gente, fora de ordem, conforme eu vou conseguindo os títulos, tá? Então, assim, dá pra ler separadamente, sim. E é uma série de livros, inclusive, que ganhou uma adaptação, mas eu não sei dizer pra vocês se tem todos os episódios, tá? Inclusive com um elenco bem conhecido. Quem interpreta o Espinosa é um autor, foi um ator bem conhecido que faleceu. Vou deixar a capinha aqui para vocês já vão reconhecer. Mas vamos conversar hoje um pouquinho sobre Fantasma. Se você gosta de livros policiais com uma narrativa mais, com uma prosa mais enxuta, né? Ele tem um estilo de escrita mais econômico e mais direto. E se você gosta também de policiais que tem um teor psicológico muito maior, psicológico e social, você vai gostar da série com o delegado Espinosa. Vamos lá? Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Agents, darling. Muito bem, gente, esse livro eu ganhei da Fátima Charan. Obrigada, Fátima. Ela me enviou esse livro, gente, no meu aniversário esse ano, e até agora eu não tinha conseguido pegar ele para ler ainda. Eu já conhecia o delegado Espinosa, que ele tinha uma certa uma pegada no ar, que eu gosto muito. E aí eu peguei para ler, e, gente, que delícia de leitura. É um vídeo sem spoiler, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Como eu já disse no comecinho do vídeo, eu não tenho todos os títulos, eu vou comprando aos poucos, tem alguns lá na minha listinha da Amazon. E ele faz parte dessa coleção policiais da Companhia das Letras, que tem esse corte colorido, que são livros menorzinhos, que eles são mais econômicos. Não tem aquela parte da orelha, né? Mas o tamanho de fonte é super tranquilo, as páginas, gente, são brancas. Todos dessa coleção de policiais, eles são assim, mas, gente, não interferem em absolutamente nada. São livros molinhos, super confortáveis para você ler. Então, assim, são muito bonitinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês quem foi o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu tenho a resenha aqui do Uma Janela em Copacabana, que foi um livro utilizado em vestibular, inclusive, porque ele se tratava de corrupção na polícia. É importante a gente saber, né, que o autor ele tem um estilo próprio, como eu já comentei no início do vídeo. E uma coisa que é muito importante, eu amo nos livros policiais, é quando o autor ele não separa o psicológico e o social. E isso é bastante presente, pelo menos nos livros dessa série que eu li até agora, então isso já é uma característica marcante dele ali. E outra também, é lógico que as pistas, né, são fundamentais para você chegar a uma solução de um caso ou não, porque os livros dele pode ter uma solução ou não, né? E depende não só então dessas questões, dessas provas, né, de sangue, evidência e tudo mais. Você precisa prestar atenção, ele joga para você cenas psicológicas, né, e questões sociais para você prestar atenção. Então, o delegado Espinosa, falando um pouquinho sobre ele antes, ele é um homem ali na faixa dos 50 anos ou quase ali, né? Não é dito que nem é muito bonito, mas também não é feio. E
É um homem que mora sozinho no seu apartamento ali, que fica bem próximo da 12ª DP de Copacabana. Então é bem pertinho ali de onde ele trabalha. Então é um livro que ambienta bastante ali a região, sobre a violência, sobre a criminalidade, sobre drogas, etc. Tudo isso é ambientado nos livros dele. E cita lugares, nomes de ruas, né, etc, etc. Então ele vive sozinho, é um homem que ele tem um filho já adulto, né? Ele tem uma namorada, que é a Irene, que sempre aparece aqui, e eles têm um relacionamento muito bem, que funciona já há 10 anos, funciona à maneira deles, e do jeitinho que é o que dá certo ali, né? Então, o que mais eu posso falar dele pra vocês? Então, ele é um grande leitor, ele mora no mesmo apartamento desde que ele tinha 10 anos de idade e herdou todos os livros da avó, né? Então, às vezes ele cita aqui um livro ou outro também. E o delegado Espinosa é um profissional muito humano, de muita empatia. E isso é o que a gente vai ver nesse livro. Vamos ao enredo. O Espinosa, ele tá saindo ali da casa dele, né, um belo dia de manhã, e ele recebe o telefonema dizendo que encontraram um corpo ali próximo de Copacabana e que aparentemente ele foi roubado, levaram tudo e foi assassinado. E parece que ele é um estrangeiro, um homem muito branco, e dá indícios ali de que não seja, né, brasileiro. E aí, na palma da mão desse homem, tem alguns números, que são os números iniciais do telefone do Espinosa. Só que não é um número completo, são apenas 6 dígitos. É estranho, mas também é muita coincidência, né? Então, eles colocam o Espinosa na linha de investigação. E ele vai até essa região onde esse corpo foi encontrado e ele já localiza a sua testemunha principal, que é a Princesa. A Princesa é uma moradora de rua, descrita aqui pra gente com obesidade mórbida, e isso é muito importante porque isso interfere diretamente na vida da princesa, no deslocamento dela, né, na forma como ela e os moradores de rua vão de um lugar para o outro. Isso aqui é trabalhado no livro também, e essa questão dela física interfere diretamente na maneira como a princesa vive. E ela, na verdade, é a personagem catalisadora aqui. Ela é a testemunha principal que vai fazer com que a trama vá para frente. E esse livro, como é característica também do autor, como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, o que faz a trama andar é o enredo, são os personagens, são as cenas com teor psicológico e social para a gente observar, e não as pistas em si, que as pistas elas vão surgindo conforme eles vão fazendo exames e tudo mais, elas vão surgir. Isso é importante, mas o enredo em si é que faz com que a trama desse livro vá adiante. Então é muito importante que o investigador ele tenha que ele seja humano, que ele saiba conversar com as pessoas e que ele tenha paciência. Então é ele que vai conversar com a princesa. Ela é uma mulher, uma personalidade bem interessante. Ela é muito calma, ela é muito simpática e ela é muito serena, mas a princesa em absolutamente nenhum momento ela romantiza essa vida de quem mora nas ruas. Ela não diz quem ela é, o porquê ela foi parar naquela situação, né? Ela apenas está ali e é por isso mesmo. Então ela seria a única testemunha que tem ali. Mas ela alega que não viu nada, né? Que não ouviu nada, que ela estava dormindo, então ela não pode ajudar, etc. Até que as coisas realmente começam e o Espinosa prestando atenção ali. Ele tem um jeitinho especial, né, de conversar com a princesa. Ela não pede comida, ela não pede dinheiro.
Mas as pessoas ali sabem quem ela é, porque por questão da aparência, ela é uma mulher muito, mas muito branca. E com obesidade mórbida, então ela chama a atenção, as pessoas sabem que ela está ali. A sociedade sabe que os moradores de rua estão ali, mas a sociedade escolhe quem eles consideram socialmente. Eles são, na verdade, é o que dá nome ao livro, fantasma. Eles existem, eles estão ali, todo mundo vê, mas socialmente eles não existem. Então a gente acompanha como que é esse deslocamento da princesa, um pouquinho sobre ela, e ele tem muito cuidado ao conversar com ela, porque a gente também observa na realidade desses moradores de rua que o Spinoza ele não sabe muito bem o que ele deve levar em consideração de fato, porque por vezes parece que ela fala, ela não é mentirosa, ela sempre diz a verdade. Mas talvez a realidade e a fantasia se misturam na cabeça da princesa. E ela, na verdade, funciona como uma metáfora, porque é assim nas ruas. Mas ele tá sempre ali prestando muita atenção, com muita paciência. Ele até fala para ela, olha, porque às vezes é difícil, porque ela começa a misturar uma fantasia ali, a gente não sabe diferenciar o que é o que. E ele fala para ela, princesa, eu preciso que você me ajude, porque senão vão vir 2 investigadores aqui e eles não têm a mesma paciência que eu. Mas assim, gente, basicamente, ela é então a personagem catalisadora ali, junto com o Isaías, que é um homem que ele ganha um salário mínimo para tomar conta de uma casa abandonada, e lá ele dorme junto com os cachorros. Mas a gente não sabe quem é o dono dessa casa, se é que tem, e quem é que paga esse salário para ele, mas é assim, um salário que não atrasa. Então ele tá ali todos os dias e ele visita a princesa e conversa com ela todos os dias, né? Ela diz que é o namorado dela. Então são esses personagens ali centrais, né? É um livro que fala sobre o cotidiano. O Luiz Alfredo Garcia Rosa, ele traz esse cotidiano muito presente nos livros dele, né? Você sabe ali dos hábitos do delegado, o relacionamento deles, como que funciona, e os hábitos do dia a dia, o que ele come, né? O lugar, o restaurante que ele vai, o que ele deixa de comer ou não, o dia que ele dorme bem, o dia que ele dorme mal. Eu adoro esse tipo de leitura, porque assim, e é uma narrativa, gente, é um pouco mais lenta também, tá? Então não é nada parecido com um thriller muito rápido e com muito plot twists, com pistas bem extravagantes, não tem nada disso. É para você contemplar a obra mesmo, contemplar aqueles personagens, prestar atenção no que aquelas pessoas estão falando, na vida social daquelas pessoas, e as pistas elas vão aparecendo, mas é uma coisa que não se separa da outra. E, como eu comentei no comecinho do vídeo, pode ter solução, resolução ou não. Sobre o final desse livro, pode ser um final que não agrade muito as pessoas. Porém, eu acho que ele é coerente com tudo aquilo que foi construído durante o livro. Gente, eu já não posso contar mais nada pra vocês, porque senão eu vou dar spoiler. Mas basicamente é isso, né? Um homem, ele foi morto, roubaram as coisas dele, aparentemente se trata de um homem, de um estrangeiro, né? Quem matou esse estrangeiro? Coisas estranhas começam a acontecer, e pode ser que a princesa e o Isaías estejam ali correndo perigo. Bom, gente, é só isso que eu posso contar pra vocês. Me contem aqui embaixo se vocês conheciam essa série. Eu vou deixar fixado aqui pra vocês um trechinho, né, do Luiz Alfredo Garcia Rosa falando sobre o livro dele. Tem alguns anos essa entrevista e ele faleceu, né, como contei com vocês, acho que em 2020. Mas vale a pena contemplar a nossa literatura policial, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!